Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de Teologia. Vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é o Antigo Testamento Pentateuco e hoje nós vamos estudar a aula de número 3, Êxodo e Levítico. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui em Marcos 12, 26, palavras do Senhor Jesus que disse assim: E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Olha só, o próprio Senhor Jesus aqui então confirma a autoria do livro de Moisés, o livro de Êxodo, não é? Esse texto aqui que o Senhor cita, ele está fazendo menção ao texto que está lá em Êxodo capítulo 3. Mas vamos lá, na aula de hoje vamos estudar esses dois livros, que é o livro do Êxodo e o livro de Levítico. Falamos na aula passada a respeito de Gênesis, não é? Chegamos lá até quando José morre, não é? Farto de dias. E o José deixa uma palavra profética: Deus os visitará, os fará subir daqui, vocês levem os meus ossos junto daqui com vocês. E do jeito que José fala, vai acontecer lá na frente. Mas antes disso acontecer, o livro do Êxodo começa falando com daqueles que foram lá para o Egito, né, Jacó e a família, e começa narrando a respeito da escravidão. Se levantou um novo faraó que não conhecia José. Pelo contexto, e alguns historiadores e teólogos dizem que, como o Egito na época era a maior potência do mundo, era o país mais rico, mais influente, houve ali um golpe político, houve a dominação por um outro povo, porque o José permaneceu durante anos e anos no governo. O texto lá de Gênesis 41, é claro em dizer que ele assumiu o trono, assumiu o governo, melhor dizendo, não é? O rei era o faraó, ele assume o governo aos 30 anos de idade, não é? O texto diz que ele viveu 110 anos. Então, se ele viveu 110 anos, dos 30 que assumiu o governo até o final da vida, 80 anos, como levanta-se um novo faraó? Por isso, a teoria, né, os estudiosos dizem que, na realidade, foi um outro povo que dominou lá os egípcios e aí resolveu mudar e vendo lá que o povo hebreu era numeroso, aí o relato que já está na escritura, resolveram escravizar, resolveram dominar e a escravidão era dura. Durante esses 400 anos de escravidão, o povo amassava barro, fabricava tijolo, carregava pedra, construía cidades, o trabalho era de sol a sol, a escravidão era cruel, chibatadas, não é? Era uma escravidão tamanha, que diz lá Estevão em Atos 7, que chegava ao ponto das mulheres rejeitarem os filhos quando engravidavam, porque sabiam que quando engravidasse, se nascesse um menino, dali a pouco tempo ele se tornaria um escravo, teria que fazer trabalhos forçados. Então o povo foi tão escravizado, mas Deus providencia o libertador. Há estudiosos que dizem que havia no Egito uma profecia antiga a respeito da vinda de um libertador. Com base nisso é que dizem que o faraó dá ordem, não é o texto que está lá, para matar todos os meninos hebreus. Todos os meninos hebreus. E as parteiras, por temor de Deus, não vão matar, não vão cumprir essa ordem. Joquebede tem o Moisés é escondido durante 3 meses. Só que chegou um momento que ela percebeu que não teria mais como esconder o menino, coloca ele num cesto, e coloca no rio Nilo. E aí entra a providência de Deus. O menino vai chegar com aquele cestinho lá onde estava a filha de Faraó, que vai pegar aquele menino. Miriam vai correndo, Miriam era a irmã mais velha, nesse tempo tinha a Miriam que era mais velha, o Moisés, o Arão foi nascer depois, São os 3 filhos de Joquebede e Anrão. Então, a Miriam vai acompanhando e aí a filha do faraó pega lá o bebezinho Moisés e ela pensa, de quem é esse menino? E alguém diz, são dos hebreus. Ela diz, eu preciso de alguém para amamentar. E a Miriam chega e diz, eu conheço a ama de leite. O menino é levado então de volta para sua própria casa, aos cuidados da própria mãe, sendo sustentado pela filha de Faraó. Depois Moisés vai crescer e ele cresce, depois que ele deixa de ser bebê, se torna uma criança, ele vai crescer na corte egípcia, ele vai ser ensinado, instruído na cultura egípcia. Mas mesmo crescendo lá, os pais tiveram cuidado de ensiná-lo e ele sabia muito bem que ele era hebreu, ele era do povo hebreu.
né? E conta o relato bíblico que, certa feita, um egípcio judiando de um judeu, ele viu aquilo, foi tentar libertar o hebreu e acabou matando o egípcio. O texto lá de Atos 7, Estevão diz que Moisés, pensando que o seu povo iria entender o que ele fez, ele teve uma atitude ali impulsiva para ajudar aquele compatriota, né, o irmão judeu, mas o povo acabou vendo aquilo e não gostou nada daquilo. No outro dia, leia lá o relato de Êxodo capítulo 2, né? No outro dia disseram, você vai querer apartar a briga e fazer como fez com o egípcio? E aí o Moisés, temendo a morte, né, que chegasse a notícia aos ouvidos do faraó, acaba saindo do Egito e indo morar no deserto. E é interessante as datas, né? Ele permanece no Egito até os 40 anos de idade, ele vai para o deserto dos 40 aos 80, ele permanece no deserto, ele acaba conhecendo a Zípora, filha do Jetro, ele se casa com a Zípora, ele tem 2 filhos. Quando ele tem 80 anos de idade, aí o Senhor vai falar com ele, que é o relato do capítulo 3 de Êxodo, né? Deus ouve o clamor do povo, o povo que estava escravizado clama, Deus fala com Moisés e Deus vai usá-lo como libertador. Deus já se apresenta a ele com poder, não é uma chama ardendo e a sarça não se consumia. Moisés entende, então, a princípio recusa, não é, o chamado, a convocação do Senhor, mas depois ele aceita. Então o livro do Êxodo narra como Deus, que é santo, poderoso, ouve o clamor do seu povo e também Deus havia feito a promessa a Abraão. Deus havia dito no capítulo 15 de Gênesis que chegaria o tempo que a descendência dele seria escrava, seria cativa no Egito e lá permaneceria por 400 anos. Mas depois Deus os visitaria e Deus os libertaria. E o tempo se cumpriu. E aí Deus levanta o Moisés, que é o libertador, e Deus envia Moisés ao Egito, que vai operar sinais, não é, prodígios, as 10 pragas, e a última das 10 foi a mortandade, não é, que veio sobre os primogênitos dos egípcios, e depois o faraó, sem ter mais jeito, teve que libertar o povo, porque conheceu que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de fato é Deus. Então, Deus tira o povo do Egito, só que não tira de mãos vazias. Embora o povo estivesse no Egito na condição de escravo, Deus vai forçar os egípcios, não é, a pagar uma indenização ao seu povo. O texto diz que Deus moveu o coração dos egípcios e o povo pediu aos egípcios e o povo egípcio deu prata e ouro e Moisés disse, nenhuma unha vai ficar, vamos levar tudo. Levaram ouro, prata, gado, levaram muita coisa. Eles saem então do Egito e na saída Deus mais uma vez vai manifestando a sua glória. Deus leva eles a Pi-Hairote, beco sem saída, não é? E Deus faz isso para manifestar a glória dele, não é? Deus manda Moisés abrir, levantar a vara, Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa em seco. Quando o faraó vem com seu exército, Deus fecha o mar e eles morrem. E ali Deus já estava mostrando, eu sou com vocês, eu guardo, eu livro vocês. E aí quando eles saem, no capítulo de número 19, Deus vai falar com eles de maneira clara. Deus vai dizer, olha, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês até aqui para que vocês sejam o meu povo e eu seja o Deus de vocês. Eu quero que vocês sejam um reino sacerdotal, uma nação santa. Eu quero que vocês todos me sirvam. E é interessante que eles estão no deserto e aí Deus vai falar com eles diretamente. Deus fala para Moisés dizer ao povo, olha, se consagrem, se santifiquem, porque amanhã Deus vai falar com vocês. E no dia seguinte, Moisés chama todos no Monte Sinai e Deus fala diretamente. Eles veem um monte fumegando, pegando fogo e eles ficam apavorados. E ali Deus fez isso, é óbvio, para que eles tivessem temor, para que eles compreendessem que Deus é todo poderoso, é santo. E aí Deus fala com eles. Deixa eu ler com você aqui o texto que está aqui em Êxodo, capítulo de número 19, que é quando Deus manda chamar. Não é? Êxodo 19, eu vou ler a partir do versículo 16, vou ler aqui na King James, que facilita muito o entendimento. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um canglor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e ao som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia no trovão.
Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. E Deus falou todas essas palavras. Aí começa aqui o capítulo de número 20, o próprio Deus falando com o povo. O próprio Deus falando. Aí traz aqui os mandamentos: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí continua aqui os mandamentos. Depois, aqui na frente, depois de Deus concluir os mandamentos, no versículo 18, e aí o povo ouvindo tudo aquilo, não é? O povo ouvindo o próprio Deus falando. No versículo 18 diz assim: e todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente Yahvé, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. E aí Moisés continuou falando com Deus. Mas aqui, neste momento, Deus vai falar com o povo e o povo vai fazer com Deus uma aliança de obediência, né? Tudo que Deus falasse, o povo iria fazer. E é interessante que Deus usa Moisés aqui, vai trazendo as leis, o capítulo 21 até o 24. Lá no 24, Deus fala para Moisés subir de novo no monte, não é? Deus fala para Moisés subir de novo no monte e fala com ele e dá agora as tábuas. O capítulo 24, no versículo 12 diz assim: então Yahvé disse a Moisés: sobe ao monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo, aquilo que ele já tinha dito no capítulo 20. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, não é, na tradução Almeida de servo, e subiram a montanha de Deus. E ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirige-se a eles. Assim Moisés subiu, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E durante esses 40 dias e 40 noites, Deus vai falando com Moisés e ele vai dar a revelação do tabernáculo. Do capítulo 25 até o final do 31, Deus está dando a Moisés a visão do tabernáculo, que é uma das temáticas aqui primordiais do livro. O livro do Êxodo retrata, não é, a misericórdia, o amor e a fidelidade de Deus cumprindo a sua promessa que havia feito a Abraão. Deus tira o povo do Egito, não é? Deus vai manifestando a glória dele na vida do povo com sinais e maravilhas: coluna de fogo de dia, coluna de nuvem de noite, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, maná chovendo do céu, água brotando de rocha. Mas Deus aqui dá também os mandamentos. E aí Deus vai falar de algo extraordinário. Deus vai deixar claro a Moisés: eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero estar com vocês. O versículo 8, Êxodo 25, verso 8, Deus diz: faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Não é? Na tradução Almeida diz o tabernáculo. Depois, se você puder, procure aqui no YouTube, no canal do pastor João Ribe Palharim, digite assim: João Ribe Palharim, o tabernáculo. Fizeram uma réplica lá em Israel, uma réplica idêntica ao original, e o pastor João Ribe foi lá alguns anos atrás, ele filmou tudo, mostrando tudo, detalhando tudo. É importantíssimo. Se você nunca assistiu esse vídeo, terminando aqui a aula, assista, que vale muito a pena, tá? Mas voltando aqui então, do capítulo 25 até o 31, Deus está falando com Moisés, Deus está dando a revelação do tabernáculo, Deus está dando uma visão a Moisés de como deveria ser feito. E aí Deus vai falando: você vai falar para o povo trazer as ofertas, né? E aí Deus dá a lista aqui de material do versículo 1 em diante, do capítulo 25 até o 7, Deus diz a lista de material que era para o povo trazer. Do versículo 10 em diante, Deus começa a detalhar o mobiliário. E é interessante que, além de falar do tabernáculo, Deus começa falando de dentro para fora, ou seja, de cima para baixo, da glória dele até nós, não é?
Deus fala primeiro da Arca da Aliança, depois fala do propiciatório, da mesa dos pães, do candelabro de ouro, e ele continua falando a tenda como deveria ser feita, a coberta de peles, as tábuas que deveriam estar em volta, o véu que separava o Santíssimo Lugar, o altar dos holocaustos, o pátio do tabernáculo, o azeite para os candelabros, as vestimentas sacerdotais, o colete sacerdotal, o éfode, não é? O peitoral das decisões, não é? Que tem as 12 tábuas, o manto sagrado, as vestimentas dos sacerdotes. Deus vai estabelecendo tudo isso, como eles deveriam ser consagrados. No capítulo 29, a purificação, a unção. No capítulo 28, chama a atenção aqui em um detalhe. Deus vai dizer que eles deveriam fazer. Capítulo 28 de Êxodo, olha o que Deus vai mandar fazer, no versículo 36. Executarás também uma flor de ouro puro, no qual gravarás como se gravam os selos, consagrado a Yahvé, o Senhor. Essa flor de ouro, na realidade, era uma faixa de ouro que deveria ir na testa, não é? Aqui na continuação o texto vai dizer isso, é amarrada com cordão azul, na testa do sumo sacerdote. Na versão Almeida diz santo ao Senhor, aqui na King James diz consagrado ao Senhor. E isso era para que o sacerdote lembrasse e soubesse, eu tenho que ser santo, porque eu sirvo a um Deus santo. Também era para que o povo visse, o nosso Deus é santo, temos que ser santos. E é interessante que Deus vai descrevendo aqui o tabernáculo, tudo deveria ser feito, as vestes sacerdotais, os alimentos que eles poderiam comer, o óleo da unção, como deveria ser feito. Deus fala ainda aqui no capítulo 30 de um imposto, do imposto que deveria ser para manter o tabernáculo, depois deu lugar ao imposto para manter o templo, não é? O óleo da unção, o perfume, Deus vai falando de tudo isso. Deus vai falando do sábado, não é? Deus vai falando de tudo. Quando Deus está falando de tudo isso, Ele vai dizer para o povo lá no capítulo 32, porque no capítulo 32 o povo viu que o Moisés já demorava 40 dias e 40 noites. O povo então resolve fazer o bezerro de ouro. E aí dizem para Arão fazer, o Arão acaba sendo fraco e não exerce autoridade para dizer ao povo, Deus é conosco, Deus já falou conosco, Moisés está lá, Moisés vai voltar, mas o povo vendo que Moisés demorou, resolveram fazer o bezerro de ouro, o Arão fez. Não é? E é interessante, nós vivemos em dias, amados, que infelizmente muitos líderes por aí agradam aquilo que o povo quer. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser fiel ao Senhor, tem que ser fiel à palavra dele, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é? O Senhor Jesus deixou claro, céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Vivemos em dias em que infelizmente muitos líderes querem agradar as pessoas, querem agradar o povo para segurar o povo, para manter o povo. Nós temos que agradar a Deus, nós temos que fazer a vontade do Senhor e ser fiéis à palavra dele. Arão, para agradar o povo, fez o bezerro de ouro. Não é? Fez o bezerro, o povo acordou cedo, comeu, bebeu. Na tradução Almeida diz saiu a folgar. Quer dizer, o povo começou a dançar em volta do bezerro e dançar nu. Primeiro carnaval aí da história. E o Moisés lá no monte com Deus. Aí Deus diz, Moisés, desce lá. O teu povo está se prostituindo. Eu vou matar esse povo, vou fazer de você uma nova nação. Olha só, aqui na realidade, amados, Deus está provando mais uma vez o coração de Moisés, o caráter de Moisés. Porque Deus tirou o povo era povo dele. E Deus ouve Moisés dizer, meu povo, Senhor, teu povo, se o Senhor os matar, o que dirão as outras nações? Que o Senhor os tirou do Egito para morrer no deserto? E aí Deus diz, vai lá. Vai lá, ouvi a tua oração, vai lá e resolve a situação. Deus ali estava provando o coração de Moisés. Se fosse muita gente hoje, infelizmente, ia dizer, mata, Senhor, isso, pesa a mão, castiga. Nós vivemos num tempo, amados, que infelizmente é muito fácil a gente ver o pecado alheio. E mesmo vendo o pecado alheio, nós queremos misericórdia para nós e juízo para os outros. Isso é temerário. Quem anda com Deus... Tem um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus se parece com Deus. Deus é Deus de misericórdia. Então, Moisés, por andar com o Senhor, também foi se tornando misericordioso. O povo estava em pecado de fato, mas o Moisés intercedeu pelo povo. Não é? Tem muita gente hoje que quer juízo para os outros e misericórdia para si. O Senhor faz misericórdia a quem usa de misericórdia. Seja misericordioso. Se você for implacável, como é que você quer a misericórdia de Deus? Lembre-se lá da parábola do credor incompassível que o Senhor Jesus conta, né? O homem tinha uma dívida imensurável, impagável, suplicou ao rei, o rei lhe perdoou e ele encontrou um outro que lhe devia 100 dias de trabalho e o encerrou na prisão.
Tem muita gente, infelizmente, que é assim, não é? Nós encontramos na Escritura quem mais chorou em arrependimento pelos pecados não foram os grandes pecadores, foi quem mais se aproximou de Deus. Quem mais se aproximou de Deus conseguia ver os seus próprios pecados, ver a santidade de Deus. Os maiores pecadores da Escritura, muitos nem se arrependeram, mas aqueles que mais buscaram, mais se aproximaram, viram o próprio pecado e mais choraram. Nós lemos a respeito de um Daniel que intercedeu pelo povo, um Esdras que intercedeu pelo povo, um Neemias que intercedeu pelo povo e tantos outros, Jeremias nem se fala, e vários outros que clamavam, intercediam, choravam por ver os outros em pecado, clamando e buscando a Deus para que Deus tivesse misericórdia. Então, quem mais chorou foi quem mais se aproximou de Deus. Mas continuando aqui, Moisés desce lá, não é, resolve a situação, taca as tábuas no bezerro de ouro. Hoje a gente vê tanta heresia, tem gente por aí dizendo que quando Moisés jogou as tábuas no bezerro de ouro, o bezerro explodiu. Isso é heresia, não está escrito isso em lugar nenhum. Está escrito que Moisés derreteu aquele bezerro, derreteu o ouro. Não é? Na tradução Almeida, diz que ele derreteu até virar pó. Também diz aqui na King James, né? Derreteu até acabar o ouro completamente, depois jogou fora. Né? Depois jogou fora. E o Moisés vai ficar bravo com o povo também, mas depois ele volta, ele clama. Deus, depois decepcionado, vai dizer a Moisés, Moisés, eu não vou mais com vocês, vou mandar um anjo. Capítulo 33 é sublime aqui de Êxodo, né? Moisés dizendo, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu não estou interessado na terra prometida sem o Deus da terra prometida. Nós vivemos num tempo que, infelizmente, muita gente valoriza mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Muita gente que só busca Deus por aquilo que Ele pode dar, fazer, e não por quem Deus é. Moisés aprendeu a valorizar a presença do Senhor em detrimento a qualquer outra coisa. Ele sabia que a presença do Senhor era mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que a terra prometida, do que tudo. Por isso que ele vai dizer, não nos faça sair daqui. Ele valoriza a presença do Todo-Poderoso. Depois o texto continua, não é? Eles constroem o tabernáculo e termina o livro do Êxodo com a construção do tabernáculo. E aí começa o livro de Levítico. Vamos aqui para o livro de Levítico. O livro de Levítico estabelece a lei sacerdotal, né, chamada assim de lei sacerdotal, porque Deus vai estabelecer o procedimento, a liturgia para o oferecimento de todos os sacrifícios que o povo deveria fazer, inclusive os sacrifícios pela ignorância, no capítulo 5, ou seja, mesmo que o povo não soubesse, não conhecesse, mas pecou, tinha que apresentar o sacrifício, tinha que apresentar a oferta ao Senhor. Então Deus estabelece o procedimento de como apresentar o sacrifício pelo pecado do povo, do próprio sacerdote, da nação, a respeito de cada tipo de pecado. Deus vai apresentando o que deveria ser feito. E é interessante que no capítulo 6, amados, aqui de Levítico, Deus vai estabelecer algo interessante a respeito da lei dos sacrifícios, e Deus diz que o fogo não poderia se apagar no altar. Eu vou ler aqui para você, Levítico capítulo 6, versículo 8. Então o Senhor convocou a Moisés e orientou-o, dizendo, ordena a Arão e a seus filhos o seguinte, essa é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas, os holocaustos. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deve ser apagado. Embora tudo isso aqui seja uma liturgia, um procedimento da antiga aliança, isso aqui traz revelações espirituais para nós na nova aliança. Porque na antiga aliança, os únicos sacerdotes, exclusivamente, era da tribo de Levi. Não poderia ser de outra tribo. Mas hoje, na nova aliança, o Senhor Jesus nos faz reis e sacerdotes. Então, você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote da sua família. O procedimento continuou o mesmo, não é? Nós temos que queimar no altar do holocausto. Eu não li os versículos primeiros, mas a carne era queimada. Quando o animal era sacrificado, primeiro tirava-se a pele do animal e retalhava a carne e colocava a carne no altar para ser queimado. Espiritualmente falando, do mesmo jeito. Hoje, cada um de nós tem a responsabilidade de queimar a nossa própria carne. E a nossa carne tem que ser queimada no altar do nosso coração.
Aqui é o altar. E a carne, diz lá Gálatas 5,16, quem anda na carne não pode agradar a Deus, não pode agradar o Espírito Santo. Nós temos que queimar a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades e viver guiados pela fé, viver guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus, iluminados por essa palavra que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. A cinza é resto, é aquilo que sobrou, aquilo que era do velho homem. Então nós temos a responsabilidade de limpar o nosso coração. O Senhor Jesus deixa claro que os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Cada um de nós tem a responsabilidade de limpar a sujeira do coração, a ira, a raiva, a amargura, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Arranca a cinza. Infelizmente tem muita gente que deixa algo lá no coração virar a raiz da amargura. Hebreus 12,14, o texto é claro em dizer que a raiz da amargura priva a pessoa da graça de Deus. Não deixe o seu coração ser depósito de sujeira, não deixe o seu coração ser depósito de lixo, mas limpe o coração. Deus quer o teu coração ardendo, e esse fogo é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da presença de Deus. O fogo do Espírito Santo tem algumas tarefas fundamentais na vida do cristão. O fogo serve para iluminar. Antigamente, né, não tinha energia elétrica, né, não tinha lâmpada. O fogo era a tocha, o candeeiro, enfim, tem lugares no mundo e no Brasil ainda hoje que tem. Então, o fogo ilumina. O Espírito Santo ilumina os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Além de iluminar, o fogo também aquece. Você já passou algum momento de frio, que você se aproximou de uma fogueira? Antigamente a gente tinha o hábito de sentar em volta da fogueira, conversar e tal. O fogo aquece, é a presença do Espírito Santo que aquece o nosso coração, porque se ficar morno, Jesus vomita, não pode nem ficar morno, tem que ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. O fogo, além de iluminar e além de aquecer, o fogo purifica. O Espírito Santo vai nos purificando os nossos pecados, abrindo nosso entendimento. Do mesmo jeito que o ouro e a prata é purificada no ouro, assim no fogo, não é? O ouro e a prata é purificado no fogo, Deus também nos purifica. Só que o método dele nos purificar, diz Isaías 48:10, é na fornalha da aflição. É na hora da aflição, da luta, da adversidade, nós buscamos mais, oramos mais, nos entregamos mais, aí Ele vai nos purificando, Ele vai nos lapidando para que resplandeçamos a glória dEle. Então, além do fogo iluminar, além do fogo aquecer, purificar, o fogo também alastra. Um crente cheio do Espírito Santo incendeia todos os que estão à sua volta, que esse fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração. Voltando aqui, então toda essa liturgia aqui tem a revelação do Novo Testamento, e aqui em Levítico aponta sempre para o sacrifício, para o derramamento de sangue. E por que era necessário o sacrifício e o derramamento de sangue? Apontando para o sangue do Senhor Jesus, apontando para o sangue do Cordeiro de Deus, que fez um único sacrifício, derramou todo o seu sangue, não é, até a última gota, para nos remir, para nos purificar, para nos dar vida eterna. Então, é fundamental conhecermos aqui a palavra, conhecermos o que ela orienta, para que assim cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Vamos ficando por aqui. Na aula que vem, vamos falar a respeito de Números e Deuteronômio. Você não pode perder, tá? Se você gostou até aqui, deixa o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado. Se esse conteúdo tem abençoado a tua vida, né, e o Espírito Santo tocar o teu coração, faça uma oferta de amor, de gratidão. Está aqui os números das contas, faça o teu depósito ou transferência e depois envie o recibo para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você em retribuição os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus.